Olá, meu irmão, minha irmã, você que vai acompanhar essa live agora, você que vai acompanhar depois. Só um momentinho, já vamos começar aqui, né? A meditação da Missão de Cristo, capítulo 5. Só um momento. Bom, vamos começar então. Hoje nós vamos estudar esse capítulo 5, né, que é da leitura das Sagradas Escrituras. Lembrando, né, que essa live é uma partilha rápida, a qual eu vou estar fazendo aí segunda a sexta principalmente. Talvez um dia ou outro no sábado, né, mas enfim, né, os nossos vídeos eles ficam salvos. Amém? Só um momento. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz o seguinte, né? Da leitura das Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras deveríamos buscar a verdade e não a eloquência. Todo livro sagrado deve ser lido com o mesmo espírito que o ditou. Nas Escrituras devemos antes buscar o nosso proveito que a sutileza da linguagem. Tão rara nos deve ser a leitura dos livros simples e piedosos como a dos sublimes e profundos. Não te mova a autoridade do escritor, se é ou não de grandes conhecimentos literários. Ao contrário, lê com amor puro e verdade. Não procure saber quem o disse, mas considera o que se diz. Os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. De vários modos nos fala Deus, sem exceção de pessoas. A nossa curiosidade nos embaraça muitas vezes na leitura das Escrituras, porque queremos compreender e discutir o que se devia passar singelamente. Se queres tirar proveito, lê com humildade, simplicidade e fé, sem acordar jamais do renome diletado. Pergunta de boa vontade e ouve calado as palavras dos santos. Nem te desagrada a sentença dos velhos, porque eles não falam sem razão. Amém, irmãos? Bom, então hoje, né, a importância de se ler a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, né, onde Deus, né, coloca lá muitas, narra sua história, né, narra a história, né, de cada um, de cada profeta, né, de cada escolhido, né, para guiar as nações, né, e também deixa lá alguns mandamentos da nossa fé, né. Claro, né, que nem tudo está na Bíblia, né, porque conforme diz, né, em 2 Timóteo, né, se não me engano, né, se fosse por tudo que Jesus fez, né, e toda a fé na Bíblia, não caberiam no mundo tantos livros, né, e aí que vem então a sagrada tradição, o sagrado magistério da igreja, né, para complementar a nossa fé. Bom, então vemos, né, com certeza, né, muito importante, né, a gente fazer a leitura da Bíblia todo dia. Irmãos, existe, né, para você que não conhece, né, um estudo que se chama Lectio Divina, né, no qual você vai ler um texto, né, você vai meditar, né, você vai pedir para o Espírito Santo iluminar o seu entendimento, né, e depois, né, você consegue fazer uma partilha, né, consigo mesmo, né, da forma que você entendeu. E isso é muito interessante, né, porque na Bíblia, né, agora eu estou fazendo, né, seriamente esse estudo, né, eu estou fazendo assim, eu tenho um estudo que eu não estou seguindo a ordem, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, mas eu comecei, né, fiz um pouco mesmo, mas depois eu comecei a seguir essa ordem, né, que eu achei interessante, né, do estudo que um padre determinou. Mas é interessante, né, que se você pegar do começo em diante, você vai ver, né, fala da criação, fala das leis, né, e depois fala de cada um, né, que guiou o povo para Israel, né, que foi a pátria de Deus, né, para Jerusalém, né, quer dizer. Então vem Moisés, né, e depois vem tantos outros profetas, né, tantos outros reis, tantos outros, né, tantos outros enviados por Deus, né, para levar o povo à verdade, né, para também, né, batizar, né, tudo aquilo. Então esse estudo da Bíblia é muito importante, né, até mesmo, né, porque quando a gente vê, né, também quando a gente vê alguém pregando, né, é legal, né, a gente já ter certo conhecimento, né, já saber um pouco, né, já
Jesus, na ter lido aquela passagem, né, seja evangelho ou não, recomendo, né, quem puder ter uma Bíblia de estudos, né, porque na Bíblia de estudo fala de cada livro, né, e esse livro, né, fala sobre isso, esse profeta, né, que a história dele se deu assim. Isso é muito interessante, né, ou procurar na internet mesmo, né. Eu só peço, né, por favor, só tenha certeza que é uma fonte católica, né, que a Bíblia, infelizmente, outras religiões aí usam, né, e manipulam, né, conforme a própria vontade. E esse é o outro requisito, né, em que é chamada a nossa atenção também, né, que é na imitação de Cristo. É necessário ler à luz da nossa fé. É necessário ler com obediência. Né? Não tipo, querendo questionar, né? Querendo saber quem escreveu, né? Mas tendo simplesmente como verdade de fé, né? Porque temos como exemplo aí, né, a religião evangélica, né? Que, né, cada um lê de um jeito, né? Cada um lê a sua própria razão. Né? E temos aí o resultado, né? 33 mil igrejas evangélicas diferentes, né? Ou seja, 33 mil interpretações da Bíblia. Né? O que é lógico, né? Não é bom, né? Então é isso, né? A mensagem de hoje é essa. O quanto que é necessário, né? A gente com humildade, principalmente, né? Ler sempre as Sagradas Escrituras. Né? E tantos padres também, né, que gostam de fazer um estudo bíblico, né? Isso é muito interessante também, né? Se você achar, né, algum curso, né, puder participar, né? Muito interessante. Tem padres, né, que às vezes pegam, né? Falar, nesse sábado vai ser lido tal livro. E daí ele fala bem a história, né, o contexto, né, onde foi escrever aquele livro, né? Muito interessante. Então é isso, né, meus irmãos? Então, mais uma vez, né, para a gente se aprofundar na fé, leitura das Sagradas Escrituras, né? Mas agora eu vou dizer também, eu vou complementar aqui com uma outra dica também, né? Que é o Catecismo da Igreja Católica. Né? Ele tem todas as nossas verdades de fé. Então, ele é muito interessante porque, né, como eu falei, né, batem as nossas portas, né, pessoas de outras religiões, né? Umas que se dizem cristãs, outras não, né? Mas enfim, que acreditam, uns não acreditam em Jesus, outros que Jesus é só um profeta, né? Outros, porque Jesus ele tem as duas naturezas, né? Tem a homem e a Deus. A gente acredita 100% homem e 100% Deus. Outras religiões já não. Acreditam só no homem ou só no Deus. Então devemos aí estar firmes, né, cientes da nossa fé, né? Para que essas pessoas, né, não nos levem, né, para essas outras igrejas. Não, porque o fato é, entendeu? Se chega alguém, por exemplo, né, clássico questionamento, né? Que tanto fala, né, que a gente idolatra a imagem, idolatra santo. Né, o católico que ele não sabe, né? O católico que ele não sabe, né, responder as coisas da sua própria fé, né, se deixa levar. Né? Simplesmente isso, se deixa levar. Mas enfim, né, Deus, estou falando, né, meio por cima, né, Deus impede também que façamos algumas imagens, né, como de querubins, né, nos altares construídos a Ele, para prestar sacrifício. Né, e lembrando, né, que é para ajudar na nossa mente. Não, porque o santo, né, quando ele morreu, ele virou santo, porque ele passa a ser espírito, né? Ele passa a ser, né, a estar lá no céu. Então assim, né, acho que não dá para colocar muito bem a forma física, né? Porque é só o espírito, né? Então aí, né, é outra coisa que a imagem nos ajuda, né? Que nem uma coisa curiosa também falando sobre Jesus, né? A Bíblia vai descrever, né, a forma atual de Jesus. O espírito fala com alguma coisa, né, com raios, não sei se raios nos olhos, mas enfim, raios nos olhos, não sei o que de fogo, né? Então realmente as imagens são para nos ajudar, né? Para nos ajudar, né, uma pessoa física, né? Ah, tá. Para finalizar, irmão, que já passou os 9 minutos, então é isso, né? Leitura das Sagradas Escrituras. E agora eu digo também, Catecismo da Igreja Católica. Né? Para qualquer dúvida que você tiver, né? Qualquer dúvida que colocarem na sua cabeça, né? Você pode já, né, defender, né, de acordo com a nossa fé. Então essa é a nossa lição de hoje, né? Para a gente, né, estar, procurar e ser semelhante a Cristo. Então vou finalizando e até o próximo dia às 10 da noite, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.